Hoje nós encontramos muitas técnicas, muito passo a passo, muito método, que promete acabar com todas as suas dúvidas na hora da educação dos seus filhos, né. Isso até pode ter alguma coisa que dê certo se tiver 5 bases, 5 pilares que eu vou te explicar nesse vídeo. Então fica até o final, porque eu vou te dizer o segredo de educar bem uma criança naturalmente, né, você vai sair daqui sabendo como, dar conta dos seus filhos. Eu sou mãe de 8 filhos, já eduquei muita criança, né, e acompanhei muitas mães também nesse processo de educação. E eu posso te dizer com firmeza que o que dá certo, se dá certo, é porque esses 5 pilares, essas 5 bases estão sendo empregadas em maior ou menor grau, tá. Então, eu vou te falar isso, mas antes eu vou me apresentar, se você caiu aqui do nada, eu sou a Catiane Long, eu faço parte do Resgate Feminino, que é uma comunidade de mulheres onde tem muita formação, inclusive sobre educação dos filhos. A gente lá fala sobre a feminilidade, sobre relacionamentos, sobre família e como fazer com que a mulher fique forte, fortalecida para gerar uma família forte. Nosso projeto, ele caminha junto da timeline. Então, com uma assinatura, né, a assinatura de um projeto, você leva 3: a timeline, a academia conservadora e o resgate feminino. É muita formação e informação para você ficar, a par de tudo o que está acontecendo e conseguir se formar e formar bem seus filhos também. Mas vamos começar então. Vamos falar sobre educação dos filhos. O que que dá certo? Hoje em dia a gente vê tantos métodos, tantos passo a passo, tanta coisa acontecendo, cada dia uma novidade, né? A gente tem as pessoas que são adeptas àquela forma mais moderna de deixar o filho fazer o que quer, né? Mais permissiva. Ou então, em contrapartida, aquela forma mais bruta, né, dizendo que: "Ah, os antigos, né, formaram assim, então é assim que tem que ser, vamos na palmada mesmo, vamos fazer aquilo, render e fazer aquela criança obedecer na marra". O que que dá certo nisso? Eu falei para vocês que eu sou mãe de 8 filhos, eu tô casada há 18 anos e quando eu era mais jovem, com 14 anos eu tive meu primeiro filho. Com 14 anos eu tive um filho na adolescência, eu fui mãe solteira. Depois eu casei, e com o meu marido, então, eu tive mais 7 filhos. Mas essa história, ela me dá uma autoridade para falar para você aqui, qual é a melhor maneira de educar uma criança, porque eu já errei muito, mas também já acertei bastante. E eu sei da angústia que a gente tem quando a gente quer, olhando para aquele filho, a gente quer educá-lo bem, transformá-lo numa boa pessoa. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar e saber que a gente não está só educando, nós estamos formando uma pessoa. É diferente quando você tem esse olhar. Eu não estou só educando uma criança, estou formando ela para a vida. Então, não importa, muito o método A ou o método B, eu preciso de algo eficiente que, me ajude a transformar aquela criança numa boa pessoa, a fazer com que aquela criança, ela possa ter vínculos comigo, né, até a idade adulta, onde ela vai conseguir, conforme aquilo que eu, vou construir com ela na sua educação, ela vai conseguir ter a sua própria opinião, estar segura de si e ser uma pessoa que não vai ser controlada por qualquer ideologia, né, a ideologia A ou a ideologia B, certo? Então qual é o primeiro pilar? Vamos falar dos pilares, prometi para vocês que vocês iam sair daqui sabendo e estando seguros para educar um filho. Número um dos 5 pilares, a mãe. A mãe precisa estar bem. Por que que a mãe precisa estar bem? Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, se eu sou uma mãe
estou sempre reativa, sempre desesperada, sempre braba, sempre mal-humorada, isso reflete diretamente no meu filho. Se eu estou sempre ansiosa, preocupada, isso reflete diretamente no meu filho. Ele se sente inseguro, ele acha que é com ele, ele pega para ele aquele sentimento, então ele acha que ele está te fazendo infeliz. E não é verdade, a gente tem um monte de preocupação, mas a gente não pensa na maneira com que a gente fala, com que a gente se comporta, com que a gente age. Então a mãe é o primeiro pilar, é o mais, eu diria assim, que o mais importante. A mãe precisa estar bem, porque ela é o coração da casa. Ela é que vai ditar o ritmo daquela casa. Ela precisa estar bem consigo, bem com Deus, de preferência estudando, de preferência formada, né, sabendo o que está fazendo, sabendo quem é. Não se fazendo refém das ondas de medo e de preocupações para lá e para cá, ela precisa se manter íntegra. A cabeça dela, né, nem que ela não ouça tantas notícias ruins, porque a gente sabe que abrir hoje o noticiário é ter notícia ruim toda hora. Então, a mãe, ela não precisa saber de tudo que está acontecendo, ter opinião para tudo que está acontecendo. Ela precisa saber que a missão dela é a sua família, a prioridade dela, embora ela possa ter uma carreira, ela pode ter um trabalho fora da casa, fora da família, não sou contra, mas a prioridade, a primeira missão, se ela é mãe, ela sabe porque está no seu coração. Que a família vem em primeiro lugar, é sua prioridade, é sua prioridade de vida. Quando você eu falo muito aqui em casa, quando a gente chegar no céu, Deus não vai nos cobrar se nós somos a CEO de uma empresa, quanto dinheiro a gente ganhou por mês, mas ele vai cobrar a educação que você deu para o seu filho. Então, cuidar de nós, do nosso espírito, nós somos, né, nós somos, 3, somos feitos de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito, e cuidar dessas partes é essencial para uma boa educação. Número 2, o relacionamento com o marido. Aqui, se você é solteira, você pode pensar assim: "Bom, eu não tenho um marido, então eu preciso que uma pessoa forte masculina faça as vezes desse marido que faltou", né. Muitas vezes você vai ter que buscar ou o pai, ou o tio, ou até mesmo, aqui funciona muito uma figura literária, se você não tem contato com nenhum homem forte que possa fazer essas vezes. Então a figura masculina dentro de casa, dentro da família, ela precisa ser, respeitada e precisa ser dado esse espaço que é dele, né. Se é seu marido, trate muito bem o seu marido. Converse muito com ele, tá. Aquela história da mulher submissa, não é uma mulher que é capacho do esposo. Então você não pode se deixar ser capacho do seu marido, mas uma mulher que tem voz do lado dele. Nós somos a auxiliar, aquela que ajuda, auxílio é ajuda. Se você buscar lá no Gênesis, auxiliar. Então, eh aquela que ajuda a pensar, a decidir, né. Claro que ele é o cabeça da família, ele que vai à frente, e como a missão dele é proteger, é prover, então ele é que vai ser ali o escudo primeiro da família. Essa é a missão dele e a gente vai ser o suporte para essa missão. Sabe aquela mulher que tem um homem na guerra e que espera o guerreiro chegar e recebe ele com um abraço e não com um monte de cobrança? Faça isso com seu marido. Toda vez que ele chegar em casa, você abrace ele como aquela mulher que está abraçando o guerreiro que chega. Porque quem disse para você que ele não matou um leão lá fora, né? Então, vamos dar esse espaço, não querer tomá-lo, mas também não se deixar, não ficar de fora, né? Não se deixar,
ficar de fora mesmo daquilo que é a missão dele e do suporte e do auxílio a ele, né. Então dê essa, esse espaço e esse lugar para o seu marido, certo. Terceiro lugar, terceiro pilar da família, a autoridade que vocês vão gerar com os seus filhos. A autoridade não é autoritarismo, certo? Uma pessoa conquista uma autoridade pela doação, por aquilo que ela se sacrifica. Então, o seu filho vendo que você se sacrifica, que você sabe das coisas, sabe respeitá-lo, sabe ajudá-lo, ele vai amar a ponto de te obedecer. Essa é a, a linguagem, essa é a linha de pensamento. Seu filho tem que criar uma conexão com você, com seu marido, a ponto de amar vocês e de olhar para vocês e saber que vocês são o exemplo deles. E aí, porque vocês estão falando e ele sabe que vocês se sacrificam, que vocês o amam, que vocês o protegem, que vocês deixam de coisas que vocês gostam em nome dele, é aí que ele vai enxergá-los como autoridade. Eu disse, autoridade é diferente de autoritarismo. A criança ela não tem que obedecer, porque senão vai apanhar. Nós queremos que os nossos filhos obedeçam porque é certo obedecer. Porque o meu pai e a minha mãe são mais experientes, eles sabem o que estão falando. E eu entendo que eles querem o meu bem. Então, obedecer é um ato de bondade, é um ato que eu vou fazer, porque é até inteligência obedecer quem sabe mais do que eu, quem reconhece o caminho antes de mim. Entende? É isso que tem que ficar na cabeça do filho, inconsciente, claro que eles muito pequenininhos, eles não vão saber, fazer toda essa lógica, mas, quando você mostra que você o ama, se sacrifica por ele, que está aí, né, que está presente, que se importa, que quer saber o que ele gosta, que assiste com ele o filminho que ele quer, que passa tempo com ele, que enfim, é o sacrifício, é a amizade, é aquele vínculo que ele tem com vocês, que vai fazer com que ele reconheça essa autoridade e queira obedecer, ele quer obedecer. A gente que às vezes pede de uma maneira muito, né, ruim, então nós também precisamos aprender como que a gente vai mandar, né, para que esse filho possa, eh, não ser, ah, aquela criança rebelde, mas ser aquela criança que é dócil àquilo que a gente fala, aquilo que a gente, manda, né. E a gente sabe que a autoridade ela é construída, por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente admira na pessoa que a gente enxerga. E falando em exemplo, quarto pilar é exemplos de conduta. Os exemplos de conduta são essenciais para uma educação. Exemplos reais. Primeiro o primeiro exemplo tem que vir dos pais, é aquilo que a gente já falava. Ele tem que olhar para vocês e saber que vocês se doam, se sacrificam e são exemplos de vida. Então, precisa ser pessoas de caráter. Você está agindo com caráter, com, eh, ética nas coisas que você faz? Você mente e deixa seu filho ver que você está mentindo? Você engana e deixa seu filho ver que você engana? Você faz rolo e bota ele no meio e não se importa se ele está absorvendo aquilo ou não? Pense bem. Porque você é exemplo para o seu filho. Então, primeiro os pais, depois exemplos reais de pessoas reais que viveram nesse mundo, que foram grandes heróis e grandes pessoas, também importa. E depois ainda nós temos a literatura.
os filmes, aquilo que é a educação do imaginário dessa criança. Essa criança precisa ser educada no seu imaginário. Não é à toa que elas buscam aquela mesma história toda vez, né, sempre querem ouvir a mesma história, a mesma coisa sempre, por quê? Porque aquilo alimenta aquela alma, e quando alimenta a alma da criança, ela quer mais e mais e mais, e aquilo vai criando raiz dentro dela. Então, cuide com aquilo que entra pelos sentidos do seu filho. Isso é muito importante. O que ele vê, o que ele ouve, o que ele come também é importante para a educação, né? Aquilo que ele toca é importante para educar. Então, sejamos aquelas pessoas que são exemplo e mostremos sempre exemplos de conduta para os nossos filhos. Conte histórias, né? Se reúna para contar histórias, histórias dos seus antepassados, histórias literárias, suas histórias. Cada vez mais que você fizer isso, mais conexão você vai criar. Tá vendo que um pilar puxa o outro? É a mesma coisa, é o mesmo, a mesma linha de pensamento, só que é um diferente do outro. Agora o quinto pilar que eu vou te falar, precisamos corrigir, e corrigir toda vez. É claro que a correção precisa andar de encontro com aquilo que foi a falta, não pode ser desproporcional. Então se por exemplo, né, o meu filho, derrubou um copo de água na mesa, né, molhou toda a mesa, manchou aquela toalha linda que eu tinha guardado desde o casamento, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um tapa na mão dele? Não, eu vou ensiná-lo a pegar direito o copo. Eu vou, né, primeiro eu vou atacar ali o que está caindo, né, vou arrumar tudo, depois eu vou dar o copinho e vou, se ele fez isso por desastre, sem querer, eu vou mostrar como pega o copo e vou ensiná-lo. Isso também é correção. Ensinar também é corrigir, né, quando a gente quer, corrigir alguma coisa que a criança está fazendo errado, a gente precisa ensinar. Agora, se ele jogou o copo de propósito, né, sabia das consequências, aí é outra história. Aí ele pode ficar sem, o suco, né, ele tinha o suco ali, ele jogou fora, bom, você jogou fora a sua porção do suco, agora não ganha mais. Então, isso também pode ser uma consequência, né, a criança precisa lidar com as consequências dos seus atos. Mas nós, como pais, devemos observar o que é feito, para que a gente possa ensinar, né, o que é a intenção da criança quando faz, para que a gente possa ensinar. E, aquilo que é feito de propósito, por maldade, porque isso que precisa ser castigado, para que seja levado à consciência: "Poxa, eu fiz coisa errada, aí eu mereci o castigo". No interior da criança, ela vai saber que ela merece, né. "Poxa, eu fiquei sem o suco, eu não vou ficar", ela não vai ficar olhando para aquilo que ela ficou sem, ela vai ficar pensando o seguinte: "Eu fiquei sem o suco porque eu derramei ele". É isso que ela vai levar no coração. Então, gente, essa conversa já tá longa e eu espero que eu tenha, te ajudado, né, na sua educação. Eu sei que parece muita coisa, mas não é. Como eu disse, as coisas caminham juntas e naturais, naturalmente. Se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser um bom pai, você segue o curso das coisas, né, observe esses 5 pilares, e você vai ver como vai ser transformada a educação do seu filho. Observe sempre as suas atitudes, aquilo que você fala, a maneira com que você fala, como você age, porque isso reflete, de novo, reflete diretamente na educação dos seus filhos, tá bom? Então, de novo, espero que eu tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.